Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu só ajeitar aqui pra ficar melhor. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. E mais um vídeo aqui, mais uma página do nosso diário, né? Mais um vídeo aqui pro canal. E como tem muitas pessoas novas aqui no meu canal que não me conhecem, né? Vieram de rede social, essas coisas. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, né? Graças a Deus eu tenho chegado, tá quase com 150 inscritos no meu canal. Eu tô muito feliz porque eu achei que não ia ter nenhum. Mas eu sou muito grata a vocês que escolheram estar me acompanhando, seja por curiosidade, seja só para ficar rindo da minha cara ou porque gostam realmente de mim e gostam do conteúdo, né? Eu sou grata a vocês. E no vídeo de hoje, eu tô aqui, vou estar mais aberta e falar de coisas que vocês não conhecem, de coisas que, sabe, sendo eu, tirando as máscaras, a armadura e mostrando quem eu sou, as minhas dores, falando de coisas que eu passei na vida sobre mim, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo, porque vocês me acompanham, vêm limpando a casa, mas eu nunca falo das coisas internas. E hoje, ontem, eu tava no bingo ali com meu marido, vendo o pessoal jogar, e eu falei, eu não tenho sorte. Meu marido falou, você tem uma vibe muito negativa. E isso mexeu comigo, sabe? Eu acordei hoje um pouco triste, um pouco chorosa. E eu sei que foi um gatilho para desenvolver pra dar crise de ansiedade, essas coisas. Então, para eu controlar, eu preciso falar tudo que tá aqui dentro, né? Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Leal, eu tenho 32 anos, eu tenho 2 filhos, eu sou casada com o Leonardo, né? De relacionamento nós temos 12 anos e agora no dia 12 de agosto nós vamos fazer 5 anos casados mesmo, no papel, né? Mas de relacionamento total a gente tem 12 anos aí caminhando juntos. Eu tenho um filho de 13 anos, que é o Adrian, né? Ele é do meu primeiro casamento. Eu já fui casada e a Emily é fruto do meu casamento com o Leonardo. E vamos lá, gente. Não sei se vocês viram o meu primeiro vídeo me apresentando, eu falei que eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída. Realmente, eu sou muito tímida, retraída, e às vezes isso as pessoas confundem com orgulho, com alguma coisa degenerativa, sabe? Mas não é, gente. Eu sou realmente tímida, eu não consigo confiar nas pessoas, eu sou retraída mesmo. E eu vou falar pra vocês o que desencadeou, né? Vou tentar ser mais breve possível, porque se eu ficar falando, vai dar vários vídeos, né? Então vamos lá, gente. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre fui uma criança alegre, curiosa, tinha sonhos, sonhadora, sabe? Eu queria cantar, ser cantora e como qualquer outra criança, eu queria ter várias profissões. Uma hora eu queria ser professora, outra hora eu queria ser cantora, outra hora, sabe? Como uma criança normal, era feliz e só que tinha um porém. Aos 3 anos de idade, eu sofri um acidente de carro junto com os meus avós, né? Inclusive os meus avós que eu moro aqui. E eu fiquei com marcas no rosto, ó. Se vocês olharem, dá pra ver as marquinhas aqui, sabe? Isso aqui é cicatriz do acidente, esse aqui, ó. Aqui. Eu ainda tenho as marcas do acidente no rosto, mas graças a Deus, conforme a gente envelhece, minha pele deu uma esticada e ela clareou, né? Essas cicatrizes. Isso aqui é espinha, gente. Olha, depois de velha dando espinha no rosto. E eu ia pra escola normal, eu sempre fui uma criança muito à frente, né, das outras crianças. Graças à minha mãe, eu entrei no prézinho,
sabendo ler, identificar meu nome, identificar as letras. Eu conseguia ler meu nome, identificar e sabia as letras, os números. Esse básico a minha mãe ela conseguiu de uma maneira errada, né? Que hoje eu estudo a pedagogia, eu sei que não foi do método correto, mas por ela querer o melhor, por ser uma mãe que quer o melhor para o filho, ela teve esse tempo comigo, cuidou de mim e me ensinou as letras, meu nome. E eu sou muito grata à minha mãe por despertar essa força de aprender que eu sempre tive, né? E na escola, sempre eu era zoada, sempre o pessoal caçoava de mim, colocava apelidos. Só que eu era criança. Quando você é muito criança, você escuta e, sabe, você não liga. Você escuta e daqui a pouco você tá brincando com a criança que te bateu, que te xingou, você tá ali brincando tudo junto, é coisa de criança. E eu não ligava muito. Essas coisas começaram a criar algumas raízes internas em mim quando eu vim morar na época, no tempo de separação dos meus pais, né? Eu vim morar com os meus avós aqui no Paraná, meus avós, que eu moro aqui. Vim passar um tempo, porque estava muito tumultuada a vida dos meus pais. E veio eu e os meus irmãos para cá. E nessa época, meus avós, eles não tinham uma condição financeira muito boa, né? Eles passavam muitas dificuldades. E já juntando isso, tinha, tinha minha tia, né? Minha tia que é a caçula dos filhos, né? Da minha avó. E eu achava ela uma mulher, admirava muito ela. Ela sempre foi uma mulher muito bonita, sabe? Aquela mulher bonita, exuberante, que chama a atenção quando chega. É a minha tia. Ela é maravilhosa até hoje. Ela tem quase 40 anos e maravilhosa. E eu admirava bastante ela. Sabe, quando você não tem uma referência, você perde a referência de mãe. Aí você quer, sabe, se apegar em alguém, você quer ter carinho, né? Então eu era muito em cima da minha tia. Eu tinha essa admiração, mas tinha ciúmes, era uma mistureba de sentimentos e eu queria ficar muito perto, né? E como toda adolescente não tem paciência, ela falava umas coisas pra mim que me machucava, né? E foi indo, até que minha mãe, ela conseguiu me levar pra casa dela e onde continuou o meu declínio, né? A minha mãe também, por ela não ter tido carinho na infância, minha mãe, ela viveu uma infância muito péssima. Péssima, gente. Muito péssima. Não tô usando redundância à toa, não. Ela teve uma... Não teve uma infância, né? E aquela dureza, né, que ela carregava dentro dela, ela colocava pra fora. Ela cuidava dos filhos da maneira que ela foi criada. E pra ela tava ok. Aquele era o jeito de educar, né? E sempre falava palavras duras comigo, falava palavras que machucavam. E eu comecei a reter, sabe? Eu falei, nossa, quando eu morava lá com meu pai, eu escutava isso, até de pessoas que são da família, mas não moravam junto, eu escutava que eu não ia ter um futuro, que eu ia dar o que não prestava, sabe? Sempre jogando essas cargas negativas. E aí eu fui morar com a minha mãe e era a mesma coisa, sempre falando coisas pejorativas mesmo, sabe, sobre a minha pessoa. E eu comecei a acreditar que eu era tudo de ruim. E aí, quando eu fiz 10 anos de idade, eu comecei a pensar no futuro, assim, sabe? Falei, nossa, eu tenho que estudar muito, eu tenho que realmente estudar para eu me tornar uma advogada. Meu plano era estudar muito, ser uma advogada, ganhar muito dinheiro e fazer uma plástica no rosto, me mudar como pessoa, para ver se as pessoas gostavam um pouco mais de mim, né? Me aceitavam mais. E conforme eu fui crescendo, meu corpo foi modificando, questão dos hormônios. Teve uma época que eu era muito gordinha, teve uma época que eu fui muito magra. Foi essa loucura de hormônios e me deu um problema de pele. Eu tive aquelas espinhas
que elas não saem, elas ficam internas. Meu rosto era todo vermelho. Tava horrível, gente. Aí juntava com a cicatriz do acidente, eu me sentia a pessoa mais feia do mundo. E pra ajudar na adolescência, na escola, eu era zoada pela turma, sabe? Teve uma época que minha mãe foi chamada na escola porque em 2 meses eu consegui ter 92 faltas, né? Nesses 2 meses. E, e era bem, sabe? Bem ruim mesmo. E minha mãe, ela não tinha, por ela não ter informação, não ter conhecimento, não ter também aquela coisa do apoio familiar que ela não teve, ela não conseguiu passar para mim. Ela não conseguiu ser a minha amiga, aquela a mãe que educa, que repreende, e também aquele lado da mãe amiga. Ela não conseguiu comigo, né? E ela não tinha aquela coisa de falar, filha, vou te levar no médico para ver o que está acontecendo, porque eu não queria mais sair de casa. Eu não tinha época que eu nem queria tomar banho. Eu tive uma época, gente, que se minha mãe não me ameaçasse a apanhar, eu ficava dias, semanas sem tomar banho. E isso já era um sintoma de depressão ali, né? A depressão já estava gritando. E conforme as coisas ruins que eu passei, conforme eu fui crescendo, eu comecei a criar uma revolta dentro de mim. Teve momentos, quando eu morava aqui no Paraná, quando eu era criança, eu passei por momentos muito ruins mesmo, que eu não vou abrir, porque eu ainda não tenho inteligência emocional para falar, mas foi abuso. E foi muito abusivo e que gerou muito trauma em mim. E eu, conforme fui criando uma revolta contra minha mãe, eu achava que tudo que tinha acontecido comigo era culpa da minha mãe. Eu sofri acidente de carro porque minha mãe deixou. Eu comecei a pensar assim, se ela não tivesse deixado, eu não tinha sofrido acidente de carro. Se ela não tivesse deixado eu ir morar com meu pai, não tinha acontecido o que aconteceu comigo. Eu não teria passado por que eu passei. Eu comecei a culpar minha mãe e começou a ter uma revolta. Eu comecei a ser uma adolescente bem rebelde, sabe? Minha mãe falava, eu respondia e eu apanhava, claro, né? E assim foi indo. E teve épocas que eu deixei de sair de casa. Não queria nem comprar pão no mercado, não ia. Minha irmã menor, a Carol, que ia. Eu não queria sair de casa, não queria fazer mais nada. Eu só ia pra escola porque tinha que ir. E eu comecei a acreditar que, que eu não ia conseguir nada na vida, que ninguém ia gostar de mim, que eu era horrível, sabe? Eu comecei a ter uma aversão de mim. Não conseguia me olhar no espelho e me achar bonita. Eu achava que se eu arrumasse o cabelo, se eu mudasse o cabelo, mudasse o nariz, mudasse qualquer coisa em mim, seria melhor, minha melhor opção para alguém gostar de mim. Porque eu mesma, eu não conseguia ver um futuro. Mesmo eu sendo a melhor aluna da sala, eu sempre fui, gente. Eu sempre tive notas ótimas na escola, porque eu queria, meu plano era me tornar advogada para poder fazer uma plástica. E eu parei de acreditar nessas coisas, mas mesmo assim eu mantive minhas notas na escola. E nesse decorrer da adolescência eu conheci pessoas, sabe, que ajudou nesse declínio. Meus namoradinhos que eu amava, eu sempre era muito insegura, muito fazia tudo o que eles queriam por medo deles me deixarem e eu, sabe, não ter mais alguém que gostasse de mim. E isso me levou a um relacionamento, né, com o meu primeiro casamento, com o pai do meu filho. E eu fiz, sabe, tomei as piores decisões quando me relacionei com ele. Tomei as piores decisões. Eu não pensava, eu deixava ele conduzir, sabe, a minha vida. Ele tirou as amizades que eu tinha. Ele não deixava eu sair, não queria que eu estudasse, que eu entrasse na faculdade, sabe? Aquela pessoa bem controladora era ele, porque também ele tinha um histórico.
lá atrás pra tornar ele desse jeito abusivo, controlador. E eu engravidei do meu filho, né, com 18 anos, eu acabei engravidando e resolvi sair de casa, né, por medo de julgamento, essas coisas. Que dessa época eu frequentava a igreja, né, e eu fiquei com medo dos julgamentos. Aí fui morar com ele e a gente acabou casando mesmo no papel passado na igreja, tudo certinho, só para evitar que as pessoas da igreja falassem alguma coisa. E, gente, foi o pior momento da minha vida. Foi, foi a pior experiência que eu tive, porque eu vivi coisas que eu não deveria ter vivido. Passei por coisas que eu não deveria, eu poderia ter evitado, sabe? Situações assim, que se eu pensasse melhor, né? Se eu tivesse esse amor próprio por mim, eu não tinha nem me relacionado com ele. E a pior fase pra mim nesse casamento foi quando eu, gente, eu não, para vocês verem como é ruim, foi ruim essa fase. Eu não conseguia parar emprego. Eu conseguia emprego bom, mas eu não conseguia parar nos empregos. Eu não sei o que dava, eu não conseguia, me vinha uma coisa ruim, uma coisa baixa. Às vezes eu era demitida, ou às vezes eu pedia demissão. Meus empregos nunca davam certo. E aí aquele sonho de ingressar na faculdade, eu acabei enterrando. Porque eu falei, poxa, eu vou viver a vida inteira com esse cara. Eu vou viver a vida inteira com ele. Então, vai ser isso a minha vida. É dificuldade. É dificuldade, eu não vou poder ir pra faculdade, não vou ter nada. E aí eu questionei Deus, sabe? Não na questão de questionar, mas na questão de pedir socorro para Deus. E no sonho, eu sonhei que tinha uma criança brincando no jardim, bem linda, e essa criança era eu. Eu consegui me ver criança nesse jardim lindo. E eu brincava e de repente aparecia a forma de uma pessoa, mas parecia um homem. A figura era de um homem, né? Mas era a silhueta de uma pessoa. Só que essa pessoa era muito brilhante, tinha uma luz muito brilhante e era diferente. E eu não consigo lembrar, eu lembro do sonho, mas eu não lembro da fisionomia dessa pessoa. E a gente brincava, ele corria atrás de mim, a gente brincava, ele me colocava nos brinquedos, brincava de roda, sabe? Como se fosse pai e filha. E a gente tava correndo e a gente deu uma paradinha e ele me abraçou e ele falou: "Você é minha filha amada". E eu acordei, gente. Na hora que ele falou: "Você é minha filha amada", eu acordei e fiquei emocionada. Eu orei, agradeci a Deus. E aquilo me fez eu me sentir bem. Mas até hoje, depois eu tive crise, eu já falei pra vocês a pior crise que eu tive de depressão, né, que eu tive, eu expliquei pra vocês direitinho e como eu consegui me levantar, né, dessa crise. Só que ainda tem vestígios, infelizmente. Eu travo uma luta diária com esses pensamentos que me põem para baixo. E até hoje eu tenho problema de autoestima. E eu tenho problema de autoestima, eu tenho. Não tenho mais facilidade em conversar com as pessoas, em conhecer pessoas. Eu sempre quero estar quietinha no meu canto, ali eu sozinha, porque eu consigo, sabe, filtrar mais meus pensamentos. Eu nunca fui uma pessoa confiante e eu tô tentando ter mais confiança para falar, para lutar pelo que eu quero, né, pela vida que eu quero, porque eu ainda tô viva, né? E essa questão da aparência ainda machuca bastante em mim, só que eu tô tentando sobreviver, né? E é uma luta, gente, uma luta diária. Eu levanto,
com essa coisa, sabe, com vamos dizer assim, negatividade, assim, dentro de mim, toda negativa, eu acordo, mas eu tento ser administradora dos meus pensamentos, para mim, o meu dia fluir, né? Eu começo a falar coisas boas para as pessoas, mas ainda tem os vestígios, ainda eu sou muito retraída em alguns assuntos, eu não consigo sentar e bater um papo com uma pessoa, né? É normal, isso fecha algumas portas para mim portas eu falo assim, fecha algumas oportunidades de conhecer pessoas incríveis, né, de vivenciar algumas experiências que talvez se eu fosse mais aberta eu estaria vivendo. E é isso, essa é a minha luta diária, essa é a minha dor, essa é a dor que eu carrego dentro de mim e é a minha luta. Eu levanto sem perspectiva, sem propósito, pensando ainda coisas ruins, né, sobre mim, mas eu tento mudar. A primeira coisa que eu levanto, eu faço uma oração a Deus e eu tento mudar o pensamento e vou o dia assim, sabe? Pensando coisas boas, pensando positivo, para que tudo mude, né? Para que essa coisa não fique dentro de mim. Mas tem hora que parece que aflora, né? Aflora mais ainda. E é isso, né? Então a gente tem que aprender a conhecer a dor do outro, né? A gente tem que, antes de julgar uma pessoa, de julgar o que ela tá passando, porque fulano é desse jeito, né? Porque fulano não se enturma tal. Você tem que conhecer o caminho que ela andou, né? E olhar para os sapatos que ela calça antes de julgar, né? É muito fácil a gente apontar o dedo pro outro e falar, essa pessoa só reclama de tudo, a pessoa tem tudo de bom na vida e reclama tal. Não, gente. Conheça a trajetória dessa pessoa, conheça as dores dessa pessoa, né? Se for possível, calce os sapatos dessa pessoa, se coloque no lugar dela, porque aí você vai entender o porquê que a pessoa se porta dessa maneira, o porquê que a pessoa é desse jeito, porque, sabe? Parar de julgar, porque é muito ruim você carregar essa bagagem toda, tentar ser uma pessoa boa para o seu marido, para os seus filhos, para você mesmo, porque eu tento ser melhor para mim mesma, eu tento me enxergar de uma maneira mais bonita, né? E é uma luta, né? Eu sei que da minha mente, eu sei que a minha mente é sabotadora e eu tento ali, sabe, sobreviver dentro da minha cabeça doente, mas eu creio que tudo tem um propósito nessa vida, né? Eu creio que Deus, na hora certa, Ele vai me libertar disso. E eu quero ser liberta disso, eu quero viver melhor, eu quero fazer coisas boas por mim mesma, eu quero me orgulhar de mim mesma, eu quero ser tudo aquilo que Deus disse que eu sou, né? E sentir, sabe? Saber que eu sou amada, que eu sou filha de Deus, eu sei, eu tenho a plena certeza. Eu sei quem eu sou em Deus, mas eu quero sentir, sabe? Eu quero tirar essa dor de dentro de mim que eu carrego, né? E por isso eu fiz esse canal, para me ajudar a, a pôr essas coisas ruins para fora, né? A ser mais comunicativa, e tem me ajudado, porque no meu trabalho eu preciso, né, ser comunicativa, eu preciso estar conversando, eu preciso, e tá me ajudando bastante na oratória, estou bem desenvolta, vai me ajudar também quando eu iniciar na minha profissão de pedagoga, e esse é o propósito de me salvar, né? E esse vídeo é mais a minha alma gritando socorro, né? Pra mim falar, pra mim pôr pra fora. E é isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo aqui com vocês, senão vai ficar longo. Eu não vou conseguir editar esse vídeo. E eu agradeço a vocês por
ter se inscrito no meu canal, por estar me ajudando, por colocar uns comentários fofos, que eu sempre tô lendo alguns comentários bem amorosos. Muito obrigada. E vocês não sabem, vocês não têm ideia do quanto vocês estão fazendo bem pra mim e de quanto isso me ajuda, né? Não é só uma questão de, ai, querer ser conhecida, de querer ter dinheiro, não. É de pôr pra fora, de conversar, de ser eu mesma, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!